Festival de Artes Integradas. Cinema, Circo, Música. Fest Cine Amazônia itinerante. Bom, estou aqui com Carla Martins, que é produtora cultural, também é contadora de histórias e produtora do Fest Cine Amazônia aqui no Acre. Bom, Carla, eu queria que você falasse um pouquinho desta questão do Fest Cine Amazônia, dessa integração com a Amazônia, de estar levando a arte para essas comunidades. Bem, dadas as condições da Amazônia, né, de deslocamento, as dificuldades, um projeto como esse acaba ganhando uma dimensão muito maior do que puramente levar o cinema, né? Mesmo um case de atividades culturais que vão junto, principalmente nesse momento em que ele se transforma em um festival de artes integradas, onde se alia ao cinema outras ações que agregam a comunidade para o evento. Então, é muito interessante imaginar que se chega com um audiovisual que, antes desse audiovisual, se recheia de outras atividades que vão compondo aí uma colcha de retalhos culturais, principalmente quando todo o conteúdo disso é um conteúdo amazônico, mais contemporâneo em alguns casos, mais de resgate em outros, mas um conteúdo amazônico que se compartilha. Então, o projeto ganha uma dimensão espetacular, me parece, ganha força, ganha um recorte ampliado necessário para a Amazônia e, portanto, se transforma em essencial. Acho que nesse momento se percebe a essencialidade desse tipo de projeto dentro da própria Amazônia. Bom, a gente está aqui no Acre, né, em Chapuri, em Seringal Cachoeira, mais especificamente, onde toda a luta do Chico Mendes começou, nesse lugar maravilhoso, né, que foi aqui nesse seringal, onde a questão da preservação do Chico, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, desse local que representa não só para o Acre, mas como para o Brasil e para o mundo também. O Chico ganhou uma característica, né, entre um herói, um mito, ou da pessoa comum, né, o herói comum que se transforma em herói por uma necessidade. Vir ao Cachoeira e ver a quantidade de projetos que estão acontecendo hoje, ou no que o Cachoeira se transformou como unidade de preservação dentro da reserva extrativista Chico Mendes, ou perceber tudo isso é muito forte. E 25 anos depois da morte do Chico, podemos concluir que alguns ideais pensados, propostos, apontados pelo Chico, realmente conseguiram se concretizar. Outros estão por vir e talvez seja o próprio tempo que concretize. Mas aí é importante pensar que os empates continuam sendo necessários e, desse ponto de vista, essa atividade que o Fest Cine proporciona acaba sendo um empate cultural, né? Porque o empate não é só impedir derrubar a floresta, mas é manter a manutenção, é a permissão das presenças no local. Então, essa chegada com tantas atividades culturais da própria Amazônia, falando de si para outros amazônidas, acaba se transformando em um empate cultural. E aí é importante pensar que nesse momento, no Cachoeira, com tantas ações que já existem, desde a escola, desde os programas de manejo, desde os programas de ocupação da reserva, sem impacto ambiental, também a gente possa ver os empates culturais, as resistências se fortalecendo. Bom, o empate era uma forma de evitar que a mata fosse destruída, né? Empate era uma ação de resistência, onde os seringueiros se juntavam, não só os seringueiros homens, mas suas mulheres, seus filhos, e iam para um lugar onde estava acontecendo uma derrubada, e iam pelo convencimento, sem armas, pedir a quem estava fazendo a derrubada que parasse. Normalmente isso era acompanhado de um momento de muita tensão, porque os seringueiros iam para o empate sem saber se aconteceria alguma coisa mais grave, ou se conseguiriam pelo convencimento. Graças a Deus, em toda a história, sempre foi conseguido pelo convencimento, e se cantava o hino brasileiro, se levavam as bandeiras, se cantava o hino ao seringueiro. Enfim, era um processo de resistência, e eu diria que, embora fosse um processo forte, né, você estava enfrentando pessoas armadas, também era um processo cultural, porque é da prosa, do convencimento amazônico. Esses empates ainda continuam? Não, esses empates eles foram parando após a morte do Chico, e me parece que nos anos 90, já nos anos 90 foi feito uma espécie de um encontro ainda para o encerramento dos empates, mas sabemos que eles são necessários.
Bom, os empates não acontecem mais, mas a luta de preservação, sim. A luta de preservação, ela será eterna. O preservacionista será eterna até que se mantenha, se consiga estabelecer um elo realmente dos seres humanos com a natureza. Quando isso estiver estabelecido dentro de um formato, um padrão equilibrado, eu acho que isso será a manutenção da própria história do homem sobre a Terra. Se preservará para se manter a raça humana sobre a Terra, senão ela não aguentará. E tomara que o sonho do Chico Mendes se torne realidade. Tomara, eu acredito que os ideais do Chico seguem, necessários para os jovens principalmente, as crenças do Chico, as palavras dele, a fé intensa na vida, a crença de que o mundo poderia ser melhor. E agora, 25 anos depois, quando eu penso no Chico Mendes, eu já não penso só na pessoa. Os ideais, as palavras são mais fortes e se perpetuaram mais do que a própria imagem. Carla, obrigado pela entrevista e com certeza a gente vai voltar mais vezes aqui e levando essa questão da conscientização ambiental. Obrigada a vocês. É isso aí, é o Fest Cine Amazônia itinerante, levando arte e consciência ambiental para a gente ir mais longe. Patrocínio BNDES, Governo Federal, Brasil, país rico é país sem pobreza. Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual, Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, Parceria Institucional, Fundação Banco do Brasil, Apoio Cultural, Santo Antônio Energia, Parceiros de Mídia, Multisoluções, Rádio 95 FM, Ops Comunicação Visual, www.rondoniagora.com.br